Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que hoje olha a figura e o exemplo de vida do Padre Cruz, a propósito do mais recente livro sobre a sua vida e ação. As autoras estão aqui entre nós, já vamos conversar, logo após a atualidade religiosa na Igreja Católica, com destaque para a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. A Nigéria transformou-se num calvário para milhões de pessoas, para milhões de cristãos. Os ataques do grupo terrorista Boko Haram, os ataques dos pastores nómadas Fulani que querem roubar pastagens e animais aos agricultores cristãos e estão cada vez mais violentos, mais radicalizados, os ataques dos grupos armados que raptam pessoas e fazem disso um lucrativo negócio, tudo isto representa uma formidável ameaça à vida dos cristãos. Em algumas dioceses, a violência é tão profunda que é difícil, muito difícil, poder falar sequer em perdão e reconciliação. Mas, se não se fizer isso, como vai ser o futuro? Nenhum país pode construir-se com base no ódio ou na vingança. A Diocese de Maiduguri criou um centro para o diálogo, a paz e a reconciliação. Vale a pena ver esta história. We have insurgency brought about by terrorists, and many people lost their lives. Oftentimes those who go out to destroy properties and kill are the youth, because they are always the foot soldiers that are used. Dialogue, Peace and Reconciliation Center is a place of healing for Christians and Muslims to always come and find solutions to problems. When people are fighting in communities, we bring them here. We brought farmers and herdsmen here. We brought different religions here. We brought different communities here to settle differences. We teach them certain principles. By doing that, we end up transforming them to become peace agents. You know, once the mind is educated, it cannot easily be radicalized. And we have hundreds of them as we speak in various communities. We should not fight with each other. And then from there, other things becomes built up. We see that the relationship will become stronger. We sincerely thank God for to the church in need, and we pray and beg that such support continue. So the more resources they have, I believe the more lives they will touch. Thank you. Todos têm um passado marcado pelas lágrimas, mas todos estão ali, como vimos, na mesma casa, desabafando as mesmas histórias de violência, de terror e de ódio. Todos estão ali à procura do outro. Todos estão ali a escutar o outro. Ouvir o outro é o primeiro passo para a reconciliação. A reconciliação é o primeiro passo para o caminho da paz. A paz é o único caminho possível. Tudo isto está a ser construído pacientemente em Maiduguri, uma das dioceses mais flageladas pela violência na Nigéria. Nesta casa procura-se cicatrizar feridas, procura-se secar lágrimas, procura-se o caminho da humanidade. Esta casa, que só existe graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS, é um sinal de esperança para o futuro da Nigéria. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Proteger as vítimas e prevenir os abusos, objetivos do Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa. É um grupo para proteger vítimas, acompanhar agressores e prevenir situações de abuso. O Grupo Vita foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa e dele se esperam respostas técnicas. Um grupo técnico, igualmente isento e autónomo, constituído apenas por leigos, especialistas na matéria, que pretende agora criar respostas especialmente pensadas para as vítimas, mas também para os agressores, focado na intervenção terapêutica e ainda na prevenção de futuras situações abusivas. No desenvolvimento do seu trabalho, o Grupo Vita identifica 3 objetivos e 4 áreas de atuação. São proteger, prevenir recidivas e prevenir as situações abusivas. 3 objetivos que acabam por se envolver em 4 grandes dimensões de atuação: acolhimento, acompanhamento, formação e investigação. A partir de 22 de maio é possível fazer chegar denúncias de situações de abuso através do número 915-090-000 ou pelo endereço de correio eletrónico geral@grupovita.pt. As respostas vão chegar através de um dos elementos do grupo executivo. Depois, o Vita quer também ouvir os jovens. Se desejamos chegar às crianças e jovens, temos de os ouvir, salvaguardando o seu direito de participação. Os jovens serão envolvidos, acima de tudo, na área da prevenção primária. Depois do estudo de casos de abuso sexual no contexto da Igreja Católica, a Conferência Episcopal Portuguesa dá outro passo na concretização da tolerância zero nesta matéria e contribui para que este crime seja combatido em toda a sociedade. Ao apostar na criação de respostas específicas para vítimas e agressores e ainda em programas e estratégias de prevenção primária, pensamos que a Igreja assume aqui um papel pioneiro em Portugal, de relevo e de elevada responsabilidade social. A partir de 22 de maio, estes são os contactos para denunciar situações de abuso ou pedir ajuda para as vítimas e para os agressores. Irmãs Paulinas têm nova livraria na cidade de Lisboa. As Irmãs Paulinas inauguraram um novo espaço comercial em Lisboa. Localizada numa zona central da capital portuguesa, a nova livraria vem mostrar que o livro ainda é um excelente meio de evangelização. É um dos meios para evangelizar e é interessante pelo facto que o livro nós podemos mastigá-lo e podemos repreender novamente nas nossas mãos, tê-lo novamente, enquanto que outros meios ouve-se e passa. Mas o livro não é algo que eu posso consultar e voltar a consultar e voltar a ler e a reler, e isso vai com que a leitura faça parte de nós, da minha vida ou da vida de toda a gente. A nossa missão é essa, porque a palavra só na igreja é insuficiente. A pessoa precisa ter um complemento para aprofundar, para ir acompanhando e sobretudo, para acompanhá-la nos momentos em que está mais só, na família ou em casa ou assim. Portanto, eu penso que o livro continua a ter a sua função muito importante. Neste ano de 2023, a congregação religiosa comemora 50 anos da abertura da sua primeira livraria em Lisboa, na Avenida Almirante Reis, que depois foi deslocada para a Rua Moraes Soares, em 1991. Nós já tínhamos uma livraria na cidade de Lisboa. Mudamos foi o local. Quisemos vir para um sítio mais centralizado para chegarmos ao maior público possível. E também pelo facto de ficar perto dos meios de transporte, para ajudar as pessoas a aproximarem-se mais das nossas livrarias, da nossa livraria aqui em Lisboa. É muito central e é um ambiente mais, digamos assim, mais favorável. Tem muito comércio aqui à volta, mas também tem muitos escritórios, as pessoas trabalham aqui e aproveitam até à hora do almoço e ao fim do dia para passarem por aqui, fazerem as suas compras, ou às vezes só para passar um momento aqui, sem mais. Esta presença de uma editora na cidade, os próprios livros são uma forma de comunicar com as pessoas. Por isso, um Deus que se comunica através da palavra, seja ela oral ou escrita, é um Deus próximo, é um Deus que nos diz qualquer coisa, porque comunicar é isto mesmo, é uma relação. No dia da bênção e inauguração da nova livraria, as Irmãs Paulinas celebraram também os 20 anos da beatificação do seu fundador, o Padre Tiago Alberione. O Padre Alberione sempre dizia que as livrarias seriam o público. Naquela altura falava-se assim.
Portanto, ele via nas livrarias um meio de acolher as pessoas, né, para depois evangelizar. Não só a nível religioso, mas também a nível humano, não é? Nós somos chamadas a anunciar o Evangelho, mas também a ajudar as pessoas no seu crescimento humano em todos os sentidos, psicológico, tudo. Portanto, ele teve essa visão. Nós quisemos realmente marcar este dia para comemorar, de certo modo, estes 20 anos da beatificação do Albarione. E, curiosamente, há 50 anos que nós abrimos a primeira livraria em Lisboa. A Paulinas Editora, que publica em Portugal desde 1956, é uma editora católica que abriu um espaço novo comercial na capital portuguesa. A atualidade religiosa que está disponível em agência.eclésia.pt. Atento aos pobres e numa entrega total aos mais desprotegidos, viveu Francisco Rodrigues da Cruz. Assim o nome pode significar pouco, mas se falar do Padre Cruz, todos conhecem esta figura que marca a atitude forte de um homem de igreja. Padre Cruz, o santo do povo, é título do livro cujas autoras estão aqui entre nós, Ana Catarina André, jornalista, e Sara Capelo, também na área da comunicação. Agradeço muito o facto de estarem aqui no programa Eclésia. Ana Catarina André, o Padre Cruz, porquê escolher esta figura, um homem tradicionalmente ligado a uma certa piedade, mas que, conhecendo melhor, se percebe alguém de uma atualidade e de uma força muito necessária nos dias que correm e inspiradora. Sim, foi muito surpreendente para mim, e posso, creio também dizer para a Sara, descobrir esta figura que é muito mais do que a devoção popular a que estamos habituados. O Padre Cruz primeiro atravessa épocas históricas muito distintas, portanto, desde o final do século XIX até já meados do século XX. Depois, além da sua devoção e da sua atenção aos pobres, aos presos e aos doentes, é também um homem que faz pontes com classes sociais mais elevadas, que converte muita gente, que traz muita gente à Igreja e, portanto, é uma figura muito interessante. Este trabalho nasceu de um artigo que eu escrevi em 2019 e, na altura, achei que fazia sentido chamar a Sara, com quem eu já tinha escrito em 2017 sobre os peregrinos de Fátima, para que juntas pudéssemos começar este trabalho de pesquisa, que foi um trabalho longo e demorado, atendendo a uma vida cheia de 89 anos que o Padre Cruz teve. Sara Capelo, o que é que mais a surpreende neste homem? Eu acho que é precisamente o homem em si, não é? Estamos muito acostumados a ver a figura velhinha, se calhar nas medalhas das nossas avós, ou ouvir falar num bairro em Lisboa. Não estamos muito acostumados, de facto, a mergulhar naquilo que é a vida de um homem, e foi uma vida muito cheia. São 89 anos que podiam, de facto, não ter chegado tão longe, porque o Padre Cruz, quando nasceu, ele estava praticamente condenado à nascença, tanto que chamaram o padre para o batizar imediatamente, porque pensavam que ele não iria sobreviver. E, no entanto, ele viveu 89 anos e viveu-os de uma forma muito intensa e de grande dádiva. Isso é muito interessante perceber. E é também curioso perceber que esta ideia de santidade ligada ao Padre Cruz não vem apenas dos seus últimos anos de vida. Já em finais do século XIX, quando ele tinha 26, 27 anos, já lhe atribuíam esta figura de santo. Estamos a falar de um homem com 26, 27 anos, isso é muito curioso também, não é? É alguém que se aproxima dos desfavorecidos, mas é alguém com uma presença também muito ativa a nível de pregações no interior, onde é convidado a estar. É alguém que não é apenas de Lisboa, o país conhece o Padre Cruz. Sim, ele é um homem de pontes. É um homem de pontes entre classes sociais, é um homem que percorre o país e que está constantemente em viagem, portanto, tirando os períodos em que ele esteve doente, e foram vários, ele estava constantemente em viagem, portanto ele apanhava o comboio, o meio que mais utilizava para se deslocar, e portanto ele ia do Minho ao Algarve, ao Alentejo, ele ia onde fosse preciso, onde o chamassem, o Padre Cruz ia. Numa atitude de desprendimento muito grande. Há bilhetes muito engraçados até,
que ele escrevia a uma das irmãs, a irmã Isabel, em que ele precisamente, os relatos eram esses: saio de Lisboa, rumo a Coimbra, passo por Guimarães e depois vou para Braga, amanhã estarei a pregar no Algarve. Portanto, numa vida muito cheia e muito itinerante. A expressão é da Sara, mas acho que se adequa. A paróquia dele era o país inteiro. Portanto, era aí que ele estava, era aí que ele se movia, inclusive na Madeira, nos Açores, onde esteve já no fim de vida também e onde foi recebido de forma apoteótica. Sara, um país que não é fácil para um eclesiástico, não é? Para um homem de igreja. Estamos a falar de uma época histórica marcada por um anticlericalismo forte e o Padre Cruz apresentava-se de batina, em público, o que não era nada fácil naquela época. É verdade, sem medo, não é? Sem medo. Era um homem absolutamente sem medo, ainda para mais, de facto, desde o final do século XIX que se sentia esse anticlericalismo, mas de facto, a partir da República, tudo se tornou mais complicado e o Padre Cruz surgia, de facto, de batina, sem medo. Às tantas ele consegue um salvo-conduto do então Ministro da Justiça, Afonso Costa, o que lhe permitia andar pelo país com o salvo-conduto em rista, dizer: deixem-me passar, eu tenho um salvo-conduto do Sr. Ministro. Isso, de facto, dava-lhe essa possibilidade de continuar a construir estas pontes que a Catarina falou. E é precisamente isto. Mesmo junto de alguém anticlerical, como era o Ministro da Justiça, Afonso Costa, ele conseguiu chegar até esta alma de alguma forma e fazer com que ele compreendesse que a missão do Padre Cruz deveria de alguma forma continuar, e isso é muito curioso. Catarina há pouco falava da questão dos bilhetinhos que ele enviava à irmã Isabel, e há um bilhete muito curioso e que fala desta humildade que este homem colocava naquilo que era o seu trabalho, porque ele diz: vou perseguir o meu trabalhinho. Há esta humildade e que eu acho que foi isso que também levou a que tantos se sentissem tão próximos dele, porque ele de facto estava próximo de toda a gente e não assumia aqui um papel diferente de qualquer um de nós, não é? Dos presos, dos pobres, mas também sabia estar e aproximava-se também das classes mais altas, e todos reconheciam neste homem esta capacidade de construir estas pontes. Sim. Força. Não, é interessante também dizer que ele tinha um sentido de missão muito, muito forte. Ele sabia que a sua vida era esta, a sua vida de itinerância, e quando o cardeal Mendes Belo quis nomeá-lo cônego da Sé, ele não quis. Ele explicou ao cardeal que a missão dele era precisamente andar pelo país, era atender àqueles que dele precisassem, era confessar, que era muito importante para ele, era pregar, e portanto ele não ser cônego da Sé não era apropriado para ele. Portanto, ele não tinha quaisquer ambições desse tipo e era muito fiel àquilo que era o seu caminho. É um homem que hoje, a esta distância, é um estímulo ou um abanão para todos nós, no sentido de sermos autênticos, credíveis nas nossas convicções, coerentes, não é? Na vida que levamos, numa época em que tantas vezes nos refugiamos em tanta desculpa e numa época, uma ética tantas vezes construída à medida do interesse do instante, o Padre Cruz é a desconstrução de tudo isto. Sim, sem dúvida nenhuma. O Sr. Patriarca, Dom Manuel Clemente, descreve o Padre Cruz como um evangelho vivo. Eu acho que esta é a melhor expressão, de facto, para mostrar o exemplo que ele é, não só para o clero, mas para todos os cristãos. Portanto, este desprendimento, esta atenção às periferias, e aqui acho que há também uma colagem grande com o Papa Francisco, não é? Esta atenção aos que estão de fora, aos que estão na margem, àqueles a que aparentemente ninguém quer dar atenção, e nesse sentido o Padre Cruz eu acho que é muito mais do que aquilo que pode ser e do que aquilo que possamos pensar. Nós tivemos o privilégio de poder conhecer a sua vida mais a fundo para fazer este trabalho, e, portanto, essa riqueza que pretendemos espelhar aqui, acho que é uma riqueza que hoje em dia nos pode trazer muita coisa. Sara, a palavra santo já está no livro, ele ainda não é, mas para o povo já o é há muitas décadas, mas este é um processo também a caminhar, não é? É verdade. O título inspira-se nas notícias que surgiram após a morte dele e que, portanto, falavam e já lhe davam, de facto, este título do Santo do Povo, mas que também já vinha de muitas décadas atrás da sua vida. De facto, este processo é um processo bastante longo e que
começou quase imediatamente após a sua morte. Nós encontramos anúncios de jornal em que era pedido às pessoas que enviassem as cartas ou enviassem bilhetes que tivessem do Padre Cruz e que permitissem constituir um acervo que eventualmente depois permitisse avançar com a causa da beatificação. Mas, de facto, o processo vem-se arrastando já há 6, 7 décadas até ter culminado em 2021. É curioso, nós encontramos um vídeo da RTP, de 74, poucos dias antes do 25 de Abril, em que era anunciado que o processo estaria para seguir para Roma nessa fase. Portanto, estamos a falar de 74, pré-25 de Abril. O que é que aconteceu? Provavelmente na fase pós-revolucionária, algo fez mais uma vez atrasar o processo que voltou a arrastar-se durante mais algum tempo. Mas, de facto, estamos a falar de um homem muito bom. E isso pode também ter algum interesse para esta ligação que a Catarina fazia há pouco ao Papa Francisco, esta questão das periferias. E há quem diga que, de facto, se o Papa olhar para o processo, provavelmente fará do Padre Cruz santo, não é? Porque há, de facto, uma identificação próxima entre eles. Vamos aguardar e vamos certamente, até lá, pelo menos, ler este livro e não apenas ler, tentar aplicar no possível à vida de cada um de nós muito que o Padre Cruz também fez, que é um exemplo para todos. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Com o desafio de conhecer melhor este homem, cuja atitude é sempre necessária e urgente em qualquer tempo, chegamos ao fim deste programa. Mais logo, na Antena 1, depois da meia-noite, pode escutar também a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.